A palavra de Deus na vida. Hoje, terça-feira, nós estamos no mês da palavra de Deus, terminando o mês da palavra de Deus, mês de setembro. Então nós vamos ver hoje a palavra de Deus na igreja. Vamos ver o que significa a palavra igreja. Igreja vem de uma palavra grega chamada eclesia, que significa assembleia, comunidade convocada. É uma palavra que a igreja assumiu, porque já existia essa palavra entre os gregos. Havia a eclesia, que era a comunidade convocada pelos arautos. Arautos eram aquelas pessoas que gritavam, não tinha microfone naquele tempo, nem rádio, nem celular. Então, os arautos eram aqueles que gritavam nas praças. Nós vamos ter assembleia de todo o povo, tal dia, tal hora, em tal lugar. Então, quem foram os apóstolos? Os apóstolos, na realidade, foram arautos. Arautos convocando as pessoas a se converterem à palavra e formando igrejas. É interessante que a palavra igreja, no começo não significava uma só igreja. A palavra igreja era uma assembleia, uma comunidade convocada num lugar. São Paulo diz assim nas cartas dele: a comunidade, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Colossas, a igreja que está em Roma. É aquela assembleia que foi convocada por um apóstolo ou por um discípulo dos apóstolos e que se reúnem. Agora é interessante que essa palavra eclesia ou igreja, ela não nasceu no Novo Testamento, ela nasceu no Antigo Testamento. A primeira comunidade convocada pela palavra foi Israel, lá no Egito, quando Moisés convocou o povo para ser libertado. E no deserto eles vão formar esta comunidade convocada pela palavra. Esta comunidade em hebraico é kahal, que significa exatamente assembleia, comunidade convocada. Esta comunidade foi libertada no Antigo Testamento, foi libertada pela missão de Moisés. Moisés, digamos assim, foi o emissário de Deus, foi o arauto de Deus para aquele povo. E sempre Moisés, em todo o Antigo Testamento, principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, na Torá, na Lei, sempre Moisés escreve: e o Senhor falou a Moisés: dize ao povo. É interessante essa frase. E o Senhor falou a Moisés: dize ao povo, dize à comunidade. E o ápice, quer dizer, o auge desta revelação foi no Monte Sinai. No Monte Sinai, quando Deus se revela ao povo como uma voz. O povo não viu Deus, mas ouviu Deus. A palavra de Deus, ela foi escutada por aquele povo. E o que acontece? Esse povo se compromete com Deus e faz uma aliança com Deus. Aliança do Monte Sinai. Nós vamos cumprir o que Deus está dizendo. No Monte Sinai também, no capítulo 20 do livro do Êxodo, 19, 20, nós temos os 10 mandamentos, as 10 palavras. E outras leis, não apenas estas leis das 10 palavras, mas outras leis também.
E a comunidade do Êxodo, a comunidade de Israel, é uma comunidade governada pela palavra de Deus. E no capítulo 19 do livro do Êxodo, versículo 4 a 5, Deus diz ao povo de Israel, à comunidade do povo de Israel: eu vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Ele lembra de uma coisa da natureza. A águia, quando precisa mudar de ninho, ela carrega os seus filhotes nas asas. Assim Deus carregou o seu povo sobre as asas de águia e trouxe o povo até o Monte Sinai, para ali escutar a sua palavra e formar uma comunidade da palavra. E nesse versículo 4 e 5 do capítulo 19 de Êxodo, diz assim: agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade particular, reino de sacerdotes, uma nação santa. O mais interessante de tudo isto é que São Pedro, na sua primeira carta, vai pegar esse trecho do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, e vai dizer quase com as mesmas palavras, ele vai dizer que a igreja é a continuação do curral do deserto. A igreja é a continuação daquele povo, daquela comunidade convocada pela palavra. E é interessante, né? Que Jesus Cristo disse no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, ele diz assim: ide anunciai o Evangelho, ide pregai o Evangelho a todos os povos. Quem crer e for batizado será salvo. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus é a palavra de Deus e Jesus está conosco todos os dias até o fim do mundo. Ele não ficou com a gente apenas um tempo. Não. Por isso que a igreja existe desde que os apóstolos saíram para evangelizar o mundo. E Jesus prometeu que estaria presente. Olha, se ele não cumpriu isso, então ele é mentiroso. E nós não podemos dizer que Jesus é mentiroso. Então, ele está conosco, desde o começo do mundo, e vai até o fim do mundo. Ele vai estar. E ele é a voz de Deus para nós hoje. E ele também envia os seus mensageiros. E São Pedro, que foi um dos mensageiros de Jesus, vai dizer para nós: vós, como pedras vivas, prestai-vos à construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo. 1 Pedro 2,5. E na 1 Pedro 2, de 9 a 10, ele diz assim: mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade. E continua São Pedro: agora sois povo de Deus, para que proclameis as excelências do Cristo, que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então, qual é a primeira missão do cristão? Proclamar as excelências de Cristo e proclamar que ele nos chamou das trevas para a sua luz. E isso daí é o que Jesus diz no Evangelho: vós sois a luz do mundo. Assim como eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Cada cristão é a luz daqueles que estão ao seu redor. Você é a luz. Se você é pai de família, se você é mãe de família, você é a luz da sua família. E você também, que é irmão, você é a luz do seu irmão. Veja como é importante a nossa missão. E eu sou convidado a viver em comunidade guiada
e formada pela palavra de Deus. São Paulo, apesar de que não foi São Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, mas um discípulo de Paulo, a carta aos Hebreus vai dizer assim: não vos afasteis das vossas comunidades como fazem alguns. Quando a gente se afasta da comunidade, a gente deixa de ser esta assembleia convocada pela palavra. Afastar-se da comunidade é privar-se da palavra de Deus. Não vos afasteis das vossas comunidades, como fazem alguns. Vós sois pedras vivas da construção chamada igreja. Cada um de nós é uma pedra viva, construída por Cristo, cimentada pelos apóstolos e, acima de tudo, com o prumo do Espírito Santo, para nós formarmos uma parede. Esta parede começou a ser edificada quando o Senhor morreu na cruz e ressuscitou. E quando ela vai terminar esta parede? No dia do juízo final, quando o Senhor voltar para julgar os vivos e os mortos. Esta palavra de Deus forma a igreja, e a igreja é a assembleia, é a comunidade convocada pela palavra de Deus para, o que diz a palavra aqui? Para que nós proclamemos as excelências de Cristo, que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.